Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que o dia de ontem tenha sido maravilhoso para você e a sua família. É um dia que as pessoas reúnem os seus familiares para celebrar o nascimento de Jesus. Mas eu gostaria que vocês soubessem que o nascimento de Jesus acontece todo dia do ano, quando alguém crê no Senhor Jesus, quando alguém crê na sua palavra, quando alguém ama a sua palavra. Quando a pessoa ama a palavra de Deus, ela ama Deus. Jesus falou isso. Ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E guardar a palavra de Deus, você sabe, é obedecê-la. É o que garante a nossa eternidade com Deus. É o que garante a conquista da vida eterna, o que garante a salvação eterna. É a gente obedecer. Quando a gente obedece a palavra de Deus, é como o filho que obedece o seu pai. O pai diz: vai para a vinha. E ele diz: pai, eu não quero ir não. Mas depois, arrependido, vai lá e vai para a vinha. Já o outro falou para o outro filho a mesma coisa: vai para a vinha trabalhar. Aí ele falou: sim, senhor, mas não foi. Então, quem fez a vontade do pai? Aquele que, mesmo tendo reclamado, foi, obedeceu. É isso que Deus quer. Ele quer obediência, só isso. Porque a obediência que lhe prestamos, quer dizer, a obediência à sua palavra, vai garantir o nosso futuro. A gente não precisa dar sorte. A gente não precisa ficar esperando ou contando com outras pessoas. Não. A gente tem que contar com Deus. Se você faz o que é certo, obedece a sua palavra, a palavra dele, então você garante o seu futuro. Você garante o seu futuro. E é isso que nós tratamos ontem, quando, lá em Deuteronômio, Moisés, dirigido pelo Espírito Santo, disse: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, o Senhor teu Deus te abençoará, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é muito bom, isso é gloriosíssimo, porque é uma coisa que depende de cada um de nós. Não depende de sorte, não depende do destino. Eu dei sorte na vida. Não, deu sorte nada. Você escolhe obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus garante para você o sucesso, garante para você a vida, garante para você a eternidade com Deus. Bem, isso é extremamente glorioso e bendito. Dá licença. Mas eu queria falar com vocês o seguinte. Uma coisa que vai abrir os seus olhos para você ver quão importante é o recebimento do Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, se você receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da palavra de Deus, você vai entender a palavra de Deus. Não é bacana isso? Se você receber
o Espírito Santo, que é o autor da sua palavra, que é a própria palavra. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, se você recebe o Espírito Santo, a palavra de Deus vai ficar gravada na sua mente para você poder se defender contra o mal, contra o diabo, contra o mundo, contra os enganos. Você vai ter a direção, a diretriz para a sua vida. Você não vai viver com medo, com as dúvidas inerentes às pessoas que nada têm a ver com Deus. Então, você vê que Jesus, no texto da tentação de Jesus, na tentação que o diabo o fez, e está aqui escrito, e esse texto eu queria que você prestasse muita atenção, porque muita gente, infelizmente, cai nessa tentação. O diabo tentou Jesus na hora com fome, na hora que está com mais fome, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Simples. Mas se Jesus tivesse feito as pedras em pães, ele poderia ter feito. Mas se Jesus fizesse isso, ele estaria atendendo à vontade do diabo. E se ele estivesse, por um momento, apenas uma vezinha, atendendo à vontade do diabo, então Jesus já não serviria mais para sacrificar, ser sacrifício por nós. Ele teria pecado. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Quando se obedece à voz de um, se desobedece à voz do outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, Jesus, muito sabiamente, obviamente, dirigido pelo Espírito Santo, ele disse: nem só de pão o homem viverá. Quer dizer, ele mencionou a palavra de Deus para se defender. Ele não usou as suas próprias palavras, ele usou a palavra de Deus. Mas o versículo 5 de Lucas, capítulo 4, diz assim: e o diabo, levando Jesus a um alto monte, o diabo pegou Jesus nos braços e o levou a um alto monte, mostrou-lhe por um momento de tempo todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E lhe disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quer dizer, o diabo foi audacioso para fazer uma proposta dessa natureza com o Senhor Jesus, que era o Criador, era o Filho de Deus. Mas ele sabe, o diabo sabe, que o ser humano é voltado para a glória deste mundo. O ser humano quer ser reconhecido neste mundo. O ser humano não quer só o dinheiro, ele quer ser o mais rico, ele quer ser o mais respeitado, ele quer ser o mais louvado, ele quer ser o mais elogiado. O diabo sabe que o ser humano gosta de ter o seu ego esfregado.
E isso tem feito muitos homens de Deus, pessoas de Deus, caírem em tentação. Porque justamente essa cobiça, essa vontade, esse desejo de ser honrado, de ser glorificado, de ser reconhecido, essa vontade humana, ela no fundo tem um propósito: levar a pessoa a servir a si mesma e assim deixar de servir a Deus. Fazer a vontade de si própria, ao invés de fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo, quando vem sobre nós, aí está a grandeza dos nascidos do Espírito Santo, nascidos da água e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele orienta, ele ensina. Por exemplo, agora mesmo, quando você lê esse texto, normalmente a pessoa lê, e o diabo, vou ler para vocês, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Parece que esse texto não é grande coisa. Os outros são mais importantes. Parece. Toda a palavra de Deus é importante. Toda a palavra de Deus traz uma revelação. E a revelação que nós recebemos é que o diabo levou Jesus, o próprio Satanás levou Jesus a um alto monte e lhe mostrou, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. É isso que o diabo faz. No momento de tempo, ele sugere, ele dá uma sugestão, ele dá uma ideia, ele fala, ele inspira, ele sopra os seus pensamentos, no momento de tempo. No momento de tempo. É importantíssimo que você venha estar atento 24 horas por dia aos elogios das pessoas. Porque se você é elogiada, lá no seu coração, ele vai responder aquele elogio. Você vai respirar fundo e se achar alguma coisa, ou você vai dizer, não, isso aí, eu não aceito isso não, está amarrado. Por quê? Porque por um momento de tempo o diabo sopra aquelas ideias que vêm influenciar o ser humano, vem esfregar o ego das pessoas. Pastor, puxa vida, isso é um bom pastor mesmo, grande homem de Deus. Eu até me lembro de uma história em que o pastor chegou para fazer reunião e a igreja estava apinhada de gente. E ele estufou o peito, subiu no altar, cheio de si. E a mensagem que ele deu, quando ele chamou as pessoas que queriam entregar a vida para Jesus, não veio ninguém. Ninguém se converteu naquela reunião. E então, o pastor baixou a cabeça
e saiu da reunião jururu, triste, abatido. Então, havia um senhor cristão, experiente, um homem de Deus, que reparou isso no pastor, então, e se aproximou do pastor e disse assim: ó, pastor, eu sei que a reunião não foi do seu agrado, mas eu quero lhe dizer o seguinte: se o senhor entrasse, subisse ao púlpito, do jeito que o senhor está descendo, quer dizer, humilhado, humilde, o Senhor sairia do púlpito como o Senhor entrou na igreja, quer dizer, graças a Deus, graças a Deus, as pessoas se converteriam. Mas essa é uma verdade, é uma história que a gente ouve e que traduz uma realidade. Se você, amiga e amigo, se você está fazendo as coisas certas, se você está obedecendo a palavra de Deus, você está obedecendo a Deus. E com certeza alguém vai ser usado pelo diabo para chegar para você e elogiar a sua obediência. Isso mesmo. Muito bem, servo bom e fiel. Você é um obediente. Você está cumprindo o seu dever. E se a pessoa aceitar aquele louvor, por menor que seja, se ela aceitar aquele elogio, por menor que seja, ela estará incorrendo num risco que pode ser fatal. Pode ser fatal. Porque o diabo quer isso. Ele sabe que o ser humano gosta de aplausos. Ele sabe que o ser humano gosta de chamar atenção para si. O diabo sabe que o ser humano é vaidoso, é orgulhoso, é prepotente. Ele quer um pouquinho da glória que pertence exclusivamente a Deus. E isso tem feito muitas pessoas caírem do cavalo. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu queria alertá-lo, meu amigo. Você que é mulher, normalmente a mulher, né, ela se arruma, se veste bem, procura se vestir melhor possível e pintar e etc. Mas se ela recebe um elogio forte e se rende àquele elogio, ela estará incorrendo um grave erro, porque lá na frente ela vai cair. Porque toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a grandeza, toda a beleza, todo o poder, toda a sabedoria, tudo pertence ao Criador e somente a Ele. Os demais seres humanos são apenas meros seres humanos que podem servir a Deus como servos, como também podem não servirem a Deus como servos. E o diabo
ele não vai atentar a pessoa que já está caída, ele vai atentar a pessoa que se encontra no auge do pedestal. É ali que ele vai tentar, com louvores. A Bíblia fala que aquele que elogia o próximo arma-lhe uma cilada. Aquele que elogia o próximo arma-lhe uma cilada. Me parece que foi Salomão, um dos provérbios de Salomão, e ele falou pelo Espírito. E a verdade é essa. Quando alguém vier trazer algum elogio para você, dentro do seu coração, diga não. Você não vai dizer, não vai ser estúpido com a pessoa que está elogiando, mas no seu coração você vai dizer, está amarrado, digamos assim. Está amarrado isso aí. Eu não aceito isso. Aqui no coração. Porque o diabo, esse detalhe aqui, que o diabo mostrou para Jesus a glória dos reinos. Olha só, mostrou-lhe num momento de tempo. Esse momento de tempo deve ter sido assim, veio um pensamento rápido e o diabo refrescou e deu luz, digamos assim, se é que podemos falar. O diabo deu luz, fortaleceu essa ideia nesse momento de tempo que rapidinho ele jogou uma casca de banana para Jesus escorregar, cair. Porque ele disse, olha, está vendo? Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. E a sua glória. Quem é o diabo para dar glória a alguém? Ele quer a glória que pertence a Deus. Mas ele não dá a glória para ninguém. E diz, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Tudo será teu. Essa proposta do diabo continua vigente. Ele continua fazendo isso. Porque quando a pessoa é extremamente vaidosa, ela cai. Quando a pessoa pensa em si própria, egoísta, ela cai. Quando a pessoa quer o louvor dos outros, o elogio dos outros, ela cai. Seja pastor ou não. Mesmo que ela seja batizada com o Espírito Santo, se ela se deixa levar por um elogio desse, por um momento de tempo, ela abraça aquela ideia, ela está perdida. Amiga e amigo, cuide para que você não se deixe levar pelo momento de tempo que o diabo escolhe. O diabo escolhe esse momento de tempo. Ele levou Jesus ao alto do monte e mostrou-lhe todos os reinos da terra. E no momento de tempo ele disse, olha, tudo isso é meu, eu te dou toda a glória disso aí, se prostrado me adorares. Um momento de tempo. Apenas por um momento de tempo. Quer dizer, quando a pessoa tem um Espírito Santo, é óbvio que ela vê logo que a proposta é satânica. E ela, obviamente, vai rechaçar, vai recusar essa oferta. Mas é um risco. E Deus permite. Sabe por que Deus permite?
para que nós venhamos conhecer a nós mesmos, porque ele já conhece. E que o diabo venha reconhecer você como filha, filho de Deus ou não. Então, essas provas vão mostrar para você quem é você. Quem sou eu? E nós vamos aprender, então, essa lição. Porque o diabo vem por um momento de tempo. No momento de tempo, quantas pessoas têm caído no adultério? Só um olhar. Só um olharzinho de menesgueio, digamos assim. Só uma piscadinha. É ou não é, minha amiga e meu amigo? Quantas pessoas estão vivendo um pedacinho do inferno neste mundo porque, no momento de tempo, se deixaram levar por uma palavrinha, por uma ideiazinha, por um elogio, por um louvor que só pertence a Deus. Você vê que se a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo alerta. Ele não obriga, não impõe, ele alerta, como foi o caso de Jesus. Jesus era cheio do Espírito Santo quando foi tentado. Mas em todas as tentações foram fortes, fortíssimas. Jesus contestou o diabo dizendo: está escrito. Está escrito. Só isso. É muito forte isso, dá licença. Jesus não disse assim, isso aqui é uma profecia. Não. Ele disse, está escrito, que quer dizer o seguinte, está determinado. Está determinado. Não há como mudar esta palavra. Não há como mudar essa situação. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Porque o diabo queria ser servido. E se Jesus servisse o diabo por um momento, então ele não serviria para ser o nosso Senhor e Salvador. Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Aleluia. Graças a Deus. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação, de toda majestade, de toda grandeza. E a gente tem que viver isso 24 horas por dia, nesse reconhecimento de que só o Senhor Jesus é Senhor. Deus abençoe a todos e até amanhã vamos continuar nesse jejum de Daniel para que possamos estar preparados para o último dia, dia 31, quando você vai receber uma profecia, uma profecia consciente, uma profecia fundamentada na palavra de Deus, no final do ano, no último dia, na última reunião do ano, na vigília, a vigília do ano novo. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Graças a Deus.